Queridos amigos, sejam todos muito bem-vindos. Que a paz do Mestre Jesus esteja em nossos corações, hoje e sempre. Me chamo Gabriel e sou tarefeiro da UMEN, União da Mocidade Espírita de Niterói. É uma alegria muito grande estar aqui com vocês, ouvintes e participantes do GEIP, Grupo Espírita Ivone Pereira. Agradeço pela oportunidade e que Deus nos ilumine e nos inspire. Hoje nós vamos estudar um pouco sobre um tema muito importante, que é a oração. Tema este que é trazido no Livro dos Espíritos, nas perguntas 658 a 666, e também no capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo, intitulado de Pedi e obtereis. E para iniciarmos, nós vamos trazer algumas reflexões que serão vistas ao longo do estudo de hoje. A primeira delas seria: o que é a prece? Será, gente, que a prece pode ser feita para mais de uma pessoa? Será que a prece é feita apenas para agradecer? Então, para iniciarmos, nós vamos recorrer à pergunta 659 do Livro dos Espíritos, onde Kardec pergunta: qual seria o caráter geral da prece? E os Espíritos nos respondem: a prece é um ato de adoração. Orar a Deus é pensar nele, se aproximar dele e colocar-se em comunicação com ele. Pela prece pode-se propor três coisas: louvar, pedir e agradecer. Então, esse finalzinho responde já a nossa pergunta inicial, se a prece seria feita apenas para agradecer. E os Espíritos nos trazem que a prece pode ser feita, mais uma vez, para louvar, para pedir e para agradecer. E no capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 1, é trazido que não afeteis orar muito em vossas preces, como fazem os gentios, que pensam ser pela multidão de palavras que serão atendidos. Não vos torneis, pois, semelhantes a eles, porque vosso Pai sabe do que necessitais antes de o pedirdes. Então, gente, como a gente vai ver mais à frente, não importa a quantidade de palavras ou a beleza das palavras durante as nossas orações, mas sim a sinceridade com que as palavras são proferidas. E aí nós recorremos ao livro Evangelho dos Humildes, de Eliseu Rigonati, onde ele comenta essa passagem nos trazendo que a prece é um dever e também uma necessidade. Como dever, é um ato de adoração e de agradecimento ao Pai, do qual recebemos a vida. É uma necessidade, porque é por meio da prece que movimentamos as forças magnéticas que nos protegerão contra as investidas maléficas do invisível. E com ela melhoramos nossa vida, adquirindo forças para suportarmos com resignação e coragem as provas e as expiações. E ele conclui trazendo: e para corrigirmos nossas imperfeições e livrarmos-nos dos vícios, é ainda a prece um auxiliar poderoso, porque fortifica nossa vontade. A importância da prece, gente. E na pergunta 658 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta se a prece é agradável a Deus. E os Espíritos nos respondem que a prece é sempre agradável a Deus quando é do coração, porque a intenção é tudo, e a prece do coração é preferível à que se pode ler, por mais bela que seja, se for lida mais com os lábios do que com o sentimento.
Então, mais uma vez, gente, reforçando a importância da prece ser ditada pelo nosso coração, com sinceridade, e não pela multiplicidade ou beleza das palavras. E na resposta dos Espíritos à pergunta 479, os Espíritos nos trazem que a prece é, em tudo, um poderoso auxílio. Então, nós vemos mais uma vez a importância da oração. E no item 4 do capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo, são trazidas as qualidades da prece quando nós orarmos. Não vos coloqueis em evidência, mas orai secretamente. Não afeteis de muito orar, porque não é pela multiplicidade das palavras que sereis atendidos, mas pela sua sinceridade. Olha, mais uma vez, gente, a sinceridade aparecendo. Antes de orar, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai-lhe, porque a prece não será agradável a Deus, se não parte de um coração purificado de todo sentimento contrário à caridade. Orai, enfim, com humildade como publicano, e não com orgulho como fariseu. Então, que possamos sempre levarmos conosco, não vos colocar em evidência, não afeteis de muito orar, perdoar e orar com humildade. E na pergunta 663, Kardec pergunta se as preces que fazemos por nós mesmos podem mudar nossas provas e desviar o nosso curso. E os Espíritos respondem que as vossas provas estão nas mãos de Deus, e há algumas que devem ser suportadas até o fim. Mas Deus tem sempre em conta a resignação. Então, gente, qualquer oração que nós fizermos será sempre atendida, mas será atendida de acordo com as nossas necessidades e o nosso merecimento. E na pergunta 660, Kardec pergunta se a prece torna o homem melhor. E os Espíritos respondem que sim, porque aquele que ora com fervor e confiança é mais forte contra as tentações do mal, e Deus lhe envia os bons espíritos para o assistir. É um socorro que não é jamais recusado, quando pedido com sinceridade. Então, a importância de orarmos com fervor, com confiança, com sinceridade. E agora passamos ao item 8 do capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo, que nos traz uma passagem do homem perdido no deserto. Este homem está sentindo uma sede terrível. Ele acaba caindo no chão, em virtude da sua sede. E ele faz uma prece a Deus, pedindo por ajuda, pedindo para que alguém apareça com água para ele beber. Mas não apareceu. Mas um bom espírito o intuiu e o sugeriu para seguir um determinado caminho, onde, seguindo este caminho, encontraria a água de que tanto necessitava. E, no final, esse homem segue este caminho e encontra a água que tanto precisava. Então, gente, será que a gente agradece a Deus, ao nosso anjo de guarda, pela ajuda que nós recebemos? Ou será que nós assumimos sempre o mérito pela ideia, por ter tido uma intuição a determinado caminho? Será que nós estamos agradecendo quando somos ajudados? Sobre os anjos de guarda, eles são aqueles espíritos protetores que têm a missão de guiar o protegido pela senda do bem, de auxiliar com seus conselhos,
consolar nas suas aflições e levantar-lhe o ânimo nas provas da vida. No Livro dos Espíritos, nós temos as perguntas 489, 490 e 491, que trazem um pouco mais a respeito dos anjos de guarda. E no item 15 do capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo, é trazido sobre a ação da prece. E diz: o poder da prece está no pensamento. Ela não se prende nem às palavras, nem ao lugar, nem ao momento em que é feita. Gente, é muito importante repetir, para a gente gravar isso sempre. O poder da prece está no nosso pensamento. Ela não se prende nem às palavras, nem ao lugar, nem ao momento em que é feita. Pode-se, pois, orar em toda parte, a qualquer hora, sozinho ou em comum. Então é importante que nós nos vigiemos sempre. Como diz aquela passagem do Evangelho de Mateus, no capítulo 26, nos versículos 41 a 42. Vigiai e orai para não cairdes em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então, a importância de tomarmos muito cuidado com os nossos pensamentos. E, para isso, devemos sempre procurar realizar uma leitura edificante, realizar o trabalho no bem, apesar de estarmos no meio desta pandemia, nos são ofertadas diversas oportunidades de trabalho no bem. Realizarmos o culto no lar, como o culto no lar pode ajudar na sintonia vibratória da nossa casa, da nossa vizinhança. Participar também dos grupos de estudo, das palestras. E, por fim, orarmos sempre, seja para louvar, seja para pedir e também para agradecer, para que procuremos nos manter assim, numa boa sintonia vibratória. Mas como será que nós estamos fazendo no nosso dia a dia? Gente, o que será que nós temos pedido a Deus ultimamente? Será que a gente está pensando que não vale a pena mais orar, porque nossos pedidos não estão sendo atendidos? Ou a gente se lembra sempre e compreende que as coisas acontecem de acordo com o nosso planejamento espiritual e a vontade de Deus? Então, gente, nem sempre aquilo que nós estamos pedindo na nossa oração, que nós imaginamos que naquele momento seja o melhor para nós, nem sempre é. Mas nós nunca estamos desamparados. A ajuda sempre virá, seja através de um auxílio de forma indireta, seja através de um sofrimento que fará com que nós despertemos. Então, gente, é importante que a gente procure sempre refletir sobre como andam o conteúdo dos nossos pensamentos. Será que a gente está pensando e pedindo, o que a gente está pensando e pedindo em nossas preces é o que realmente nós estamos precisando? É importante a gente sempre pensar nisso, gente, porque da maneira que a gente pensa, nós vamos atrair também as nossas companhias espirituais. Então, tomemos sempre muito cuidado com o que nós estamos pensando, o que nós estamos pedindo. E para reforçar esta questão, nós trazemos uma pergunta muito conhecida do Livro dos Espíritos, que é a pergunta 459, onde Kardec pergunta: os espíritos influem em nossos pensamentos, em nossos atos? E os espíritos nos trazem que muito mais do que imaginais, pois frequentemente são eles que vos dirigem. E aí nós recorremos ao livro Vinha de Luz, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. No capítulo 21, é intitulado de
oração e renovação. Já trazido em qualquer posição de desequilíbrio, lembra-te de que a prece pode trazer-te sugestões divinas, ampliar-te a visão espiritual e proporcionar-te consolações abundantes. Todavia, para o Senhor não bastam as posições convencionais ou verbalistas. Mais uma vez, reforçando como é importante de estarmos uma boa sintonia vibratória para que nós possamos, através da oração, receber essas intuições, ampliar a nossa visão. E também no livro Ideal Espírita, no capítulo 90, intitulado de Orar e Perdoar. Mais um capítulo importantíssimo que aborda a questão da oração, onde nos traz que sentimentos odiosos e vindicativos impedem a floração da espiritualidade superior. A Deus não se ilude, e a oração exterioriza a nossa emoção real. Dessa maneira, sem a luz da harmonia e do amor, não perceberemos a resposta celeste às nossas necessidades. Gente, que trecho importante. Sem a luz da harmonia e do amor, não perceberemos a resposta celeste às nossas necessidades. E finaliza: atenta, pois, para as diretrizes que imprimes às tuas preces, na certeza de que o perdão deve ter presença invariável em todos os nossos atos, para que as nossas petições encontrem livre curso na direção de Deus. Gente, como é importante essa mensagem que foi trazida neste livro, foi belíssima. A importância de nós procurarmos sempre deixar de lado esses sentimentos odiosos e vindicativos que sempre nos atrapalham e, como bem trouxe a mensagem, nos impedem a floração da espiritualidade superior. A importância de amarmos, a importância de procurarmos perdoar, de procurarmos viver em harmonia, sermos pacientes e procurarmos diariamente a conquista dessas virtudes. E no livro Vida Feliz, de Divaldo Franco, pelo espírito de Joana de Ângeles, no capítulo 131, é uma mensagem curta, mas que também tem uma mensagem importantíssima para nós levarmos sempre para o nosso dia a dia, onde nos traz, ante as dificuldades do caminho e as rudes provas da evolução, resguarda-te na prece ungida de confiança em Deus, que te impedirá resvalar no abismo da revolta. Um pouco de silêncio íntimo e de concentração, a alma em atitude de súplica, aberta à inspiração, eis as condições necessárias para que chegue a apaziguadora resposta divina. Cria o clima de prece como hábito e estarás em perene comunhão com Deus, fortalecido para os desafios da marcha. Gente, esse livro Vida Feliz é um livro curtinho, mas que traz belas mensagens. É um livro para nós termos em nossa mesinha de cabeceira. Ele trouxe importantíssimas reflexões. Ele começa falando que nós devemos sempre ter a confiança em Deus, a confiança de que nós nunca estaremos desamparados.
Ele diz ainda, cria o clima de prece como hábito. Gente, a prece tem que ser um hábito diário de nós. Seja, mais uma vez, a prece para pedir, seja para louvar, seja para agradecer. Mas é importante que nós façamos da prece, da oração, um hábito na nossa rotina, para que nós sejamos sempre fortalecidos para os desafios da marcha. E que nós possamos, gente, sempre lembrar deste recurso da prece que nós podemos, seja prece para agradecer, seja prece para pedir, seja prece para louvar. Muitas vezes a gente acaba realizando a prece apenas para pedir e esquecemos que quando a gente recebe, nós também podemos fazer a prece para agradecer aquilo que nós acabamos de receber. Procurar sempre elevar os nossos pensamentos no momento da oração aos nossos amigos espirituais, sempre com sinceridade, sempre de coração e sempre com humildade. E que procuremos sempre estarmos numa boa sintonia vibratória. Procuremos sempre realizar uma leitura edificante, seja ao acordar, seja antes de dormir, seja no trabalho, um livrinho de página ou um livro, diversos livros da doutrina espírita, que nós possuímos esta oportunidade de realizar uma leitura. Há também as oportunidades que nos aparecem de realizarmos o trabalho no bem. Que nós possamos estar atentos a essas oportunidades, porque nós não sabemos quando essa oportunidade pode aparecer novamente e nem como. Então, que nós possamos sempre procurar aproveitá-las. Que nós possamos participar dos grupos de estudo, participar das reuniões públicas, para sempre refletir e aprender um pouco mais sobre os ensinamentos de Jesus e sempre procurar colocá-los em prática no nosso dia a dia, que possamos realizar o culto no lar, para que a nossa casa, a nossa vizinhança seja iluminada. E, por fim, o hábito da oração. Orar sempre com humildade, com sinceridade, do fundo do nosso coração. Sempre. Agradeço, então, mais uma vez, pela oportunidade de ter estado aqui neste dia de hoje. Que nós possamos passar agora a nossa prece de encerramento. Senhor, querido amigo e mestre Jesus, agradecemos por mais essa oportunidade de termos estado aqui neste dia de hoje, podendo aprender um pouco mais sobre seus ensinamentos. Pedimos, Senhor, que nós tenhamos uma excelente semana e que possamos sempre procurar colocar em prática os seus ensinamentos no nosso dia a dia. Ilumine, Senhor, aquelas pessoas que estão nos hospitais, nos asilos, nos orfanatos e nas ruas, que todas possam ser iluminadas. Ilumine também, Senhor, a todas aquelas pessoas que estão no combate a esta pandemia. Ilumine também a todas aquelas pessoas que estejam passando por momentos de dores neste momento, que elas possam ter fé, possam ter esperança
e que possam ser amparadas. Ilumine também, Senhor, ao GEIP, a todos os seus tarefeiros, a todos os seus frequentadores e a todas as suas tarefas. Agradecemos mais uma vez por tudo, Senhor. Muito obrigado. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus.